Kelly Moraes está ao vivo, assim como todas as equipes da Rede Massa nesta sexta-feira, em cima dessa história. Kelly, a forma com que esse sujeito usou a arma que ele usou para matar a Magó é que chama muita atenção, até porque a calcinha que foi usada para fazer o estrangulamento nela com o torniquete ficou lá na cena do crime, não foi recolhida. Só depois que a nossa equipe mostrou é que a polícia foi lá e conseguiu encontrar. Primeiro a encontrar essa peça, que foi a peça-chave fundamental. Além de ter ali alguns líquidos, alguns fluidos corporais que serviram no exame de DNA para comprovar que esse realmente é o assassino da Magó, também é a arma do crime, né, Kelly Moraes? Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos. Pois é, e ao meu lado aqui o doutor Diego, que trabalhou nessas investigações, e igual você falou, foi um processo muito difícil, até para identificar as pessoas que estavam ali, porque não tinha como identificar todo mundo. Inclusive, eu quero perguntar para o doutor Diego como que eles chegaram a esse suspeito, ao Flávio, que foi preso hoje. A gente foi verificando, a partir dos depoimentos que nós fomos colhendo, que havia duas pessoas ali que não estavam participando daquele curso de bombeiro, de socorrista que estava acontecendo ali no mesmo dia, e que possuía as imagens deles numa foto que os próprios bombeiros tiraram. Através dessa imagem dele, do fundo dessa fotografia, a gente conseguiu, através de um trabalho bastante árduo de investigação, identificar esses dois suspeitos. A partir da identificação desses suspeitos, nós começamos a verificar que um deles já tinha uma condenação por estupro. Isso, na hora, já alertou a gente. Se já tem um sujeito com perfil de estuprador e a causa da morte ali, de acordo com o laudo, houve uma violência sexual, houve estupro e depois ela foi morta, então ali indicava realmente uma linha de investigação que a gente tinha que checar melhor. E aí depois, quando a gente conseguiu identificar esse sujeito, a gente verificou que ele estava todo arranhado no corpo todo. A gente encaminhou ele para o ML e verificou que aquelas lesões ali que continha eram lesões decorrentes, eram lesões recentes que poderiam ser decorrentes de uma luta corporal. O que batia com o laudo do ML, porque no laudo apontava que a vítima tinha lutado bastante nas agressões tentando se defender. Então ali já praticamente a gente, só pode ser esse cara, não tem outro. Só que a gente não tinha ainda uma prova definitiva forte nesse sentido que pudesse apontar ele com certeza como envolvido nesse caso, porque a todo momento ele negava qualquer envolvimento no crime. A gente então foi ouvir a vítima dele do estupro que ele praticou no passado e pelo relato dela a gente pôde verificar grande semelhança no que foi ocorrido no corpo da Magó, porque o jeito de agir, as violências aplicadas, o relato dela foi bastante determinante para a gente verificar essa semelhança. Então, diante desse conjunto probatório, a gente entendeu, então já está na hora de a gente requerer uma medida cautelar, uma prisão temporária dele e vamos aguardar o DNA. E a gente pediu essa prisão temporária e a gente teve a surpresa que então ontem chegou o resultado do exame apontando ele como realmente o autor desse crime. Por quê? Porque foi verificado vestígio de material genético tanto na calcinha da Magó como nas partes íntimas, o que para nós é uma prova cabal que aponta ele como autor desses crimes. Agora, tem a possibilidade de ter outras pessoas envolvidas, delegado? A gente não descarta, a investigação não parou, a investigação continua em andamento, a gente agora espera que ele preste esclarecimentos sobre os fatos. No primeiro momento ele falou que vai prestar os esclarecimentos devidos desde que esteja na presença do advogado, então a gente aguarda esses esclarecimentos, porque a prova ali não há dúvida, inclusive o material genético dele foi encaminhado com outros suspeitos e o dele deu positivo, então ele é que tem que oferecer as explicações, né? E depois também a gente vai tentar levantar outras informações que às vezes pode indicar ou não outro envolvido nesse crime, mas a princípio a gente não descarta nada. Agora foram mais aí de 30 dias de investigação, uma investigação muito difícil, né, delegado? Posso perguntar se foi uma das mais difíceis da sua carreira? Sem dúvida foi uma das mais complexas, principalmente pelo local onde o fato aconteceu, que era uma mata, numa cachoeira, um local onde não havia controle das pessoas que entravam e saíam, por não ser também na nossa região aqui de Maringá, porque normalmente se acontece aqui a gente tem mais informações, as informações surgem mais rápido, a gente já tem um conhecimento com a comunidade, então se tratava de um local distante, em Mandaguari, mas foi fundamental o apoio e a colaboração do Dr. Neri ali neste caso, que é o delegado titular, porque a competência ali no caso era dele, e também dos policiais civis de Apucarana,
porque a gente foi levantando as informações e os suspeitos indicavam que era de Apucarana. Então os policiais civis de Apucarana também prestaram um excelente trabalho em conjunto com a gente, oferecendo as informações necessárias que possibilitaram a gente chegar nesse indivíduo. Ok, doutor Diego, muito obrigado pela entrevista. Agora, Robson, o Flávio Campana, o acusado, o principal acusado, suspeito, está preso. Agora o detalhe, viu? Os advogados do acusado ainda não apareceram para prestar algum depoimento, ou seja, a gente aguarda então os advogados para tentar entender se esse Flávio conhecia ou não conhecia, o que acontece a partir de agora. Obrigado, Kelly. Bom descanso para você. A nossa equipe continua no caso. Já o Índio Maringá, que desde o primeiro dia foi a primeira equipe de reportagem a chegar no local, acompanhou inclusive a reconstituição, encontrou ali a peça-chave que ajudou a polícia a solucionar esse caso. Caso que muita gente já acreditava que não teria mais solução, que não seria mais elucidado, que a polícia não conseguiria prender mais o assassino. De repente somos pegos hoje com essa surpresa, com essa boa notícia de que a sociedade respira aliviada. Um alento para nós, para as mulheres principalmente, porque esse sujeito já não é a primeira vez que ele estupra. E a nossa equipe vai na casa, já deve estar chegando por lá, o Gilvan Petri, na casa de uma vítima de 97. A mãe ligou aqui, pediu para que a nossa equipe fosse lá, porque ela gostaria de falar. O que será que ela tem a dizer? Olha o tamanho desse sujeito. O cara é enorme. A Magó não teve a mínima chance, por mais ser uma garota atlética, dançarina, mas ela não era páreo para um sujeito desse tamanho. Nas imagens da prisão a gente vê que é necessário 2 policiais para segurar o cara. Olha aí, olha o tamanho do cara. E os policiais não são fracos não, hein? E dá uma olhada aí o tamanho do sujeito. A hora que encosta ele na parede lá fora para dar a geral, fazer a revista, a gente tem uma noção do porte atlético. O cara é um monstro de grande. E outro detalhe, a inteligência e astúcia da Polícia Civil, Delegacia de Homicídios, que merece todo o nosso respeito e reconhecimento. A arma utilizada, a calcinha da Magó, foi usada para estrangulá-la, mas como uma forma de torniquete. Essa que aparece na imagem aí que a nossa equipe encontrou jogada lá no meio do mato, não tinha sido recolhido no dia da prova pela criminalística. Um absurdo, olha a calcinha aí. Nessa calcinha havia, inclusive, fluidos corporais que ajudaram na realização do exame e comprovaram realmente que esses fluidos corporais eram desse sujeito, do Campana. Agora o detalhe, como que ele fez esse torniquete? Só quem tem essa técnica é quem trabalha com socorro, né? Quem doma cavalo ou quem é marinheiro. Veja aí como ele fez, olha como ele fez. Só quem conhece essa técnica é quem é marinheiro, quem é socorrista ou quem é domador de cavalo. E entre todos os 50 que foram ouvidos, o único marinheiro era esse sujeito aí. Quem foi escoteiro também, sabe, mas aí, dentre todas as pessoas, quem que poderia ter o conhecimento dessa técnica era só o Campana. Era só ele que sabia fazer esse tal de torniquete aí, usando inclusive a calcinha da vítima. A gente já volta nesse assunto agora com o Índio Maringá, no caso da prisão do suspeito de ter matado a Magó. Índio, você foi um dos primeiros, para não dizer a primeira equipe de reportagem a chegar no local do crime. Você que encontrou a calcinha, que inclusive serviu agora como prova documental, né, material para prisão desse sujeito. Você fez a reconstituição e acompanhou para e passo essa história do começo. O que você diz para mim agora, nesse momento, Índio? Vamos falar como cidadão agora, deixa de ser repórter um pouquinho, porque a gente é pai também. Eu conheço tua filhinha, né? Uma garota linda, esteve na minha casa. Eu quero saber o seguinte, as duas inclusive, né? Como pai, como cidadão, não dá uma sensação de alívio ver esse sujeito atrás das grades, Índio? Ô Robson, dá uma sensação de alívio e uma sensação de revolta. De alívio porque ele está preso e de revolta porque ele já cometeu um crime semelhante a esse no ano de 97, né? Ficou um pouco tempo na cadeia, ele foi condenado a 10 anos e aí saiu e cometeu o mesmo crime que ele cometeu da outra vez. Ainda hoje, na parte da manhã, nós conversávamos com o delegado-chefe da Polícia Civil de Apucarana e ele dizia o seguinte: da primeira vez que ele foi preso, Robson Silva, ele foi reconhecido pela vítima. Então agora ele, temendo ser reconhecido pela vítima, em meio a uma mata, sem câmeras de monitoramento, sem testemunhas, ele falou: opa, não vou deixar ela sobreviver, e acabou tirando a vida da bailarina, da Maria Glória. Quer dizer, até quando que nós vamos continuar fazendo reportagens, você noticiando fatos onde criminosos são reincidentes
praticam crimes, vão para a cadeia, não tem ali um trabalho para fazer com que a pessoa deixe. No caso, esse cara é um psicopata, né? Um psicopata, que ele deixa essa psicopatia e aí é colocado na rua e que se dane as pessoas de bem. E com certeza, se ele não tivesse sido preso, ele poderia atuar novamente na mesma modalidade criminosa. Porque quem matou uma vez, matou a segunda, não teria dificuldade nenhuma em cometer um outro crime. E vai saber lá se ele já não cometeu um outro crime e não foi descoberto. Porque o primeiro crime foi em 97. Ele foi preso agora em 2020. Então são 23 anos. Será que nesses 23 anos ele só cometeu esse crime contra a Magó? Então a polícia vai investigar também essa vida dele durante esse lapso em que ele não cometeu nenhum outro tipo de violência sexual, porque a polícia acredita que ele tenha feito outras vítimas também, Robson Silva. Como é a hipocrisia nesse país, né, Índio Maringá? Aqui não existe prisão perpétua e não tem pena de morte. Pode ser o crime mais cruel, mais hediondo, mas não existe dois tipos de pena para esse tipo de criminoso. O que existe aqui é uma pena máxima de 30 anos. Quer dizer, o cara pode ser condenado, julgado a 175 anos, mas ele não pode cumprir mais do que 30 em regime fechado. Olha se não é uma hipocrisia isso. 30 anos para um sujeito de 20 anos que cumpre um terço da pena, ele sai com 10 anos, menos de 10 anos de cadeia, ele já está na rua de novo. E outra história, esse tipo de criminoso é só capando, tem que cortar fora e jogar para os cachorros comer, porque já está provado. O cara começa com assédio sexual, ele vai para o estupro, depois ele comete um estupro seguido de morte e ele não para nunca. Exemplo está aí, não é, Índio? Olha, exatamente, você pontuou muito bem, Robson Silva. Num país de primeiro mundo, casos como esse, é dada uma injeção no cidadão como esse e nunca mais ele vai ter ereção, nunca mais, na hora que ele sair na rua, ele vai cometer outro crime de violência sexual. Então, se nós tivéssemos uma pena semelhante, com certeza, ele, quando foi para as ruas, não teria praticado a morte aí contra a bailarina. Quer dizer, chora o pai, chora a mãe, as amigas choram, inclusive aqui em frente à delegacia, até pedi pro Cleison fechar lá, Robson Silva, olha, colocaram os cartazes no jardim, simbolizando, né, ali a justiça, simbolizando a revolta e simbolizando também o alívio com relação a esse caso, Robson Silva. Obrigado, Índio Maringá. Essa história de injeção aí para deixar o cara impotente, a chamada castração química, eu sou contra. Ainda vai ter que gastar dinheiro com medicamento para deixar o lazarento broxa, corta fora e joga para os cachorros comer.